Arena 09. Informação, entrevistas, análise, opinião. Tudo pra você em um pós-jogo dinâmico. Olá para você, estamos começando o Arena 09, os especialistas. A partir de agora, nós vamos destacar para você o dia a dia do futebol neste momento onde os clubes estão se reforçando, negociando, trazendo e levando jogadores. É o vai e vem da bola. Você vai ficar sabendo tudo com o time da 09. Os especialistas com Fábio Lázaro, Fabiano Cardoso, Amir Neto, Guto Souto, Guilherme Gonçalves, Romão Martineixen e todo o time da 09. A partir de agora, vamos destacar as manchetes do programa de hoje. Futebol é aqui, Rádio 09. Com produção de Guto Souto na mesa, Amir Neto, comandante da equipe da 09. Vamos destacar para você os principais fatos que envolvem o mundo do futebol. O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o futebol do Rio, o futebol do sul do país, com Rio Grande do Sul e também Paraná. E além disso, os destaques do futebol de Minas Gerais. A partir de agora, as manchetes. Destacando o primeiro Corinthians, alô, Fábio Lázaro. Novela sobre futuro de Roberto no Corinthians continua e elenco do Timão tenta convencer o centroavante a ficar. Mundial de futebol será em 2030 na Arábia Saudita. Agora a manchete do Verdão, alô, Fabiano Cardoso. Palmeiras quer contar com o atacante uruguaio de 24 anos que está na MLS para o elenco em 2025. E nova diretoria eleita no Flamengo tem interesse no homem forte da base palmeirense. Vasco da Gama abriu negociações com o técnico Paulo Pesolano. No Mundial de 2030 ele vai ser realizado entre Portugal, Espanha e Marrocos, e de 34 na Arábia Saudita. Agora, destaque do São Paulo Futebol Clube. Alô, Amir Neto. Boa tarde, Oliveira, ouvintes da Rádio 09. O São Paulo foge de novo Rames Rodrigues e busca outras características para um camisa 10. O tricolor quer um jogador que seja versátil e não jogue apenas centralizado. Depois de ser campeão da Série B com o Santos Futebol Clube, ex-treinador do Corinthians, também do Peixe, Fábio Carilli, pode ser a novidade do Mirassol para a temporada de 2025. Vamos então à manchete do Peixe. Vila Belmiro, Baixada Santista, vamos descer a serra. Alô, Guto Souto. Gustavo Quinteiros vira plano A no Santos para a vaga de técnico. Treinador que está no comando do Vélez Sarsfield está na pauta do Peixe, que agora aguarda o fim da temporada argentina para fechar negociação. Já eu tenho novidades sobre Gustavo Quinteiros, que na noite desta quarta-feira decide a Copa da Argentina, mais ou menos como a Copa do Brasil contra o Central de Córdoba, e no final de semana decide o título de campeão. Ele neste momento tem vantagem, só depende das suas forças os Vélez Sarsfield. Se ganhar o jogo onde atua em casa, será o campeão argentino de 2024. Agora, manchete do futebol carioca. Alô, Guilherme Gonçalves. Fluminense define Mano Menezes para comando técnico do ano que vem, enquanto John Kennedy será emprestado para o futebol mexicano. No Vasco da Gama, mercado da bola será mais magro e joia do futebol uruguaio pode pintar em São Januário. E Flamengo quer tirar trunfo do Palmeiras, enquanto Roger Guedes é nome para substituir Gabigol. Vasco, Atlético Mineiro e Santos continuam sem comandante técnico para a próxima temporada. Agora o futebol do Sul, Rio Grande do Sul. Alô, Romão Martineixen. Informações, a manchete da dupla Grenal. O Grêmio está em busca de um substituto para o cargo de treinador após a saída de Renato Portaluppi. E o Internacional
foca em zagueiros para reforçar a equipe para a próxima temporada. Minas Gerais, agora a dupla Cabuloso e Galo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Alô, Guilherme Gonçalves. Galo pode perder Everson para o Bahia, enquanto o Cruzeiro não deve contar com Gabriel Veron para o ano que vem. Os dois times se movimentam para formar seu alto escalão de diretoria. Futebol paranaense, a dupla Atletiba, o Atlético e o Curitiba, que jogarão a Série B em 2025. Romão Martinez. A diretoria do Atlético se pronuncia 48 horas depois do rebaixamento do Furacão no ano do seu centenário. E o Coritiba pode perder peças importantes para a próxima temporada. O principal fato do seu clube. Daqui a pouco vamos destacar todas as notícias. Eu e o Amir Neto voltamos já na sequência do Arena 09, os especialistas. Você está ouvindo a Arena 09. Oferecimento MPB Contabilidade, para você pensar apenas no seu negócio. 11 5522 0605. Orion PC, uma empresa especializada em projetos de painéis de LED, vídeo wall e TV corporativa. Soccer Grass Pisos Esportivos. Soccer Grass, o piso dos campeões. Baixe o aplicativo da Rádio 09, disponível para Android e iOS. 09. Participe da nossa transmissão. WhatsApp da Rádio 09, 11 99737 9909. Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. Estamos de volta. Deixa eu dar uma boa tarde especial aqui para o nosso Amir Neto. Você já pode participar da nossa programação. Você nos envia mensagem de onde você estiver. Por gentileza, o nosso WhatsApp está no ar. Então, você pode mandar a sua mensagem para o 11 99 737 9909. Vou repetir, 11 99 737 9909, e aí você manda a sua mensagem, faz a pergunta, enfim, nós estaremos aqui à sua disposição. Amir Neto, grande abraço para você. Tem muita coisa importante acontecendo no futebol brasileiro nessa entre-safra, né? Abraço, Olivério, para os ouvintes da Rádio 09. É verdade, os clubes já se preparando para a temporada de 2025. É claro que esse planejamento começou bem antes desse mês de dezembro, mas agora é aquela correria, o mercado da bola agitado, todo mundo contratando, jogadores saindo também dos clubes, e nós aqui da 09 acompanhando toda essa movimentação, né, Olivério? É exatamente isso, e nós agora vamos passar então pelos clubes, pelo noticiário. Este é o novo programa, chama-se Arena 09, os especialistas. Nós vamos trazer os nossos especialistas da informação e, evidentemente, o tempero é buscar outras informações para que você possa continuar sendo um ouvinte bastante bem informado pelo futebol brasileiro. Deixa eu acionar o Fábio Lázaro. Corinthians, que conseguiu classificação para pré-Libertadores. Corinthians do Campeonato Paulista. Corinthians classificado também para pré-Libertadores, que já começa logo no início da temporada. O ano que vem será uma temporada bastante difícil. A gente vai ter uma grande parada em virtude do Campeonato Mundial Interclubes, que será sediado nos Estados Unidos, com 32 equipes, 4 brasileiras: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ou seja, olha só, 3 equipes do Rio de Janeiro e apenas o Palmeiras sendo alguém fora deste certame. E ainda tem o Campeonato Brasileiro para o Corinthians na primeira divisão. Corinthians bastante ameaçado pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas aí conseguiu 9 vitórias seguidas e nesta arrancada ficou com uma vaga direto em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Fábio Lázaro e as informações do Timão.
Boa para vocês no estúdio, para todo mundo que acompanha a Rádio 09. A situação em relação ao futuro do atacante Yuri Alberto do Corinthians, artilheiro do futebol brasileiro em 2024, com 31 gols, já se tornou uma novela. Durante a premiação do troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, na última segunda-feira, o jogador disse no palco, ao receber a sua premiação, que ficaria no Corinthians. Inclusive, a resposta gerou uma reação eufórica do goleiro Hugo Souza, que estava na plateia. Mas a situação não é tão simples assim como a resposta, que foi simples e direta, de Yuri Alberto na premiação. O fato é que, mesmo com o contrato até o fim de 2027 com o Timão, Yuri é monitorado por clubes internacionais, principalmente da Inglaterra. Com isso, ele pode deixar a equipe alvinegra na janela de transferências do fim deste ano. Para evitar a mudança, o elenco corintiano tem se fechado para convencer o centroavante a permanecer em 2025. E aí, segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio 09, essa espécie de lavagem cerebral, entre aspas, tem surtido efeito. Segundo também a apuração da reportagem, ele está bastante balançado pelo movimento, pela permanência dele no Corinthians, principalmente por parte dos companheiros de equipe. O grupo está fechado e o término da atual temporada, com 9 vitórias consecutivas, deu aos jogadores a expectativa de que em 2025 a briga corintiana será por títulos e não por rebaixamento, como foi na maior parte deste ano. Em entrevista à ESPN, o próprio Yuri Alberto revelou o momento que viveu com o Rodrigo Galo e Memphis Depay após a vitória sobre o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo, onde o trio fechou um compromisso de brigar por títulos em 2025. Yuri sempre deixou claro a todos do Corinthians e as pessoas que cuidam da carreira dele que sonha em jogar a Premier League, a elite do futebol inglês. No meio do ano, antes do centroavante engatar uma boa fase pelo Timão, o Southampton demonstrou interesse e fez uma proposta de empréstimo por uma temporada ao jogador, pagaria ao Corinthians 3 milhões de euros e teria aí fixado uma opção de compra por 18 milhões de euros. Na ocasião, o Yuri Alberto ficou tentado a aceitar a oferta, mas que foi rejeitada pelo Corinthians antes mesmo de chegar ao jogador. Neste momento, o Nottingham Forest é o clube que mais sinaliza a possibilidade de apresentar uma proposta formal a Yuri Alberto. Inclusive, o scout, os profissionais que monitoram Yuri Alberto ficaram muito satisfeitos com a evolução do jogador após o time engrenar e após a chegada de Memphis Depay, que dá uma sinalização de que o jogador consegue evoluir ao lado de outros grandes atletas. Isso animou muito o departamento de futebol do Nottingham Forest. Obrigado, Fábio Lázaro. Amir, em relação ao Corinthians, uma novidade aqui de bastidores: Carrillo e Romero já estão renovando seus contratos. O time responsável aí, o empresário é o mesmo dos dois jogadores, do Carrillo e do Romero. Já está tudo bem encaminhado para que estes dois jogadores renovem para a temporada de 2025. Sobre Mantuan, eu conversei há pouco, é o mesmo empresário também. Eu conversei há pouco com esse empresário e ele me disse que o Mantuan não tem nenhuma situação de retorno neste momento para o Corinthians, jogador que está no Zenit e que começou na base do próprio Timão. Eu acho que o Corinthians vai viver um clima diferente, mas é bom destacar que o assunto rebaixamento não está todo resolvido e que isso ainda pode ser um fator de muita diferença em relação ao Corinthians e ao Parque São Jorge e à próxima temporada, né? Porque o assunto está absorvido neste momento pela Justiça, que interrompeu a possibilidade numa manobra que ninguém entendeu até agora, porque quando foi procurada a Justiça num primeiro momento negou a possibilidade de interromper a reunião, de não permitir a votação do impeachment, e depois num segundo momento, e hoje se fala numa ligação, isso aqui não é uma informação minha, é uma informação de bastidores do Corinthians, que haveria uma ligação entre a juíza que deu a tal liminar e um membro do próprio conselho, um grau de parentesco próximo de um apoiador, que seria irmã
de um apoiador do presidente Augusto Belo. Como no Corinthians se fala muita coisa, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é verdade. O que a gente tem que falar é do time, e neste momento o Corinthians vive uma expectativa, mas que eu repito, pode ser bastante alterada, né, Amir, em relação ao lado político, caso este processo de impeachment siga. E é bom dizer que tem este primeiro e já existe um segundo processo, né? Exatamente, Oliveira. Acho que o grande problema do Corinthians hoje é fora de campo, né? O time conseguiu embalar aí no final da temporada. A chegada do Depay também ajudou muito nesse ressurgimento aí do Corinthians dentro de campo, empolgando a torcida, criando uma expectativa, uma perspectiva positiva para o ano de 2025, mas a gente sabe que o extracampo sempre acaba complicando o Corinthians e refletindo também dentro de campo. São muitos problemas financeiros, problemas burocráticos, problemas políticos que acabam prejudicando o time dentro de campo. Vamos ver como essa situação, como esse caldo vai se resolver, né? Daqui para frente, como o Corinthians vai começar a temporada. Tá buscando aí algumas peças, alguns jogadores também podem deixar o Corinthians nessa janela de transferências, mas eu acredito que pro torcedor até o momento, falando dentro de campo, o Corinthians terminou 2024 melhor do que começou, Olivério. Legal. Tá aí, portanto, o nosso Amir Neto participando aqui do nosso Arena 09. Nós vamos bater bola com você. Vamos destacar o Palmeiras? Então vamos lá. O Palmeiras, Fabiano Cardoso vem aí com as informações, até porque o Palmeiras vive uma reestruturação para 2025 e em que pese não só a reestruturação, pode perder aquele cidadão que sabe tudo, absolutamente tudo da base do Verdão, que vendeu aí desde a chegada de João Paulo mais de 1,5 bilhão, se fala aí em torno de 1,7 bilhão de ativos de jogadores que surgiram na base do Verdão com a chegada e a nova fórmula de trabalho. E o Flamengo quer esse profissional. O Fabiano Cardoso vai nos atualizar sobre as informações do Verdão. O Palmeiras já tem o seu primeiro nome para contratações na formação do elenco em 2025. Este nome é o do atacante uruguaio de 24 anos, Facundo Torres, que se encontra neste momento atuando pelo Orlando City dos Estados Unidos, jogando a MLS. Palmeiras, que segundo as informações, estaria numa transação girando em torno de 12 milhões de dólares para a chegada deste atacante ao clube. O jogador que é nascido em Las Piedras, no Uruguai, Facundo Torres, que está há 3 temporadas atuando pela equipe norte-americana, chegou em 2022 após se destacar no Peñarol, clube do seu país. Na equipe norte-americana foram 16 gols e 15 assistências em 71 jogos. Pela equipe, está atuando neste momento com a camisa de número 10 do Orlando City, jogador que é canhoto, tem 1,77 m e joga pelos dois lados do campo, embora nesta temporada jogou com mais frequência pela esquerda. Pela seleção uruguaia, foi convocado nesta temporada em 3 partidas, 2 pelas eliminatórias e 1 amistoso. Também foi um dos jogadores convocados pelo Uruguai para a disputa da Copa de 2022. Facundo Torres, então, pode ser reforço do Palmeiras para 2025. Já na base, o Palmeiras ficou sabendo do interesse do Flamengo através da sua nova diretoria eleita no clube carioca, que tem interesse em João Paulo Sampaio, o atual homem forte da base, coordenador geral das categorias de base do Palmeiras, mas Leila Pereira não teme perder o profissional neste momento. Amir, tem um detalhe importante, né? Assumiu um novo comando lá no Clube de Regatas Vasco da Gama, o BAP, né, que passa a ser o presidente, né, ganhou a eleição no final de semana passado, e ele já começa as suas movimentações. Ele avançou para a contratação do Roger Guedes, daqui a pouco a gente fala sobre isso no noticiário do Flamengo com o nosso Guilherme Gonçalves, mas em relação ao João Paulo, da base do Palmeiras, que veio do futebol baiano, mais especificamente do Vitória, para o Palmeiras, e acertou um dos grandes problemas historicamente no Palmeiras, que era o seu futebol de base. Acabou aquela coisa
de que alguém pudesse indicar um jogador. Hoje a coisa é feita absolutamente de maneira profissional. Existem 5 captadores, ou algo em torno deste número, que vão captar os jogadores Brasil afora e que trazem esses jogadores para o Palmeiras, e a partir disso o Palmeiras tem tido um enorme sucesso, conseguiu fazer aí, repito, quase que 1 bilhão e 700 milhões em vendas. Estamos falando de Hendrick, estamos falando de Estevam, estamos falando de Wesley, estamos falando de uma série de jogadores que estavam na base do Palmeiras, que subiram e que depois foram negociados com o mercado. O Estevam, que continua no Palmeiras até o final do Mundial de Clubes de 2025, é esse tipo de jogador. Vale uma enormidade e o Palmeiras o vendeu por uma quantia absolutamente astronômica. Este Palmeiras, se perder o João Paulo, perde alguém muito importante. E depois a gente fala dos reforços. Primeiro, João Paulo, por favor, amigo. Concordo com você, Oliveira, um grande profissional que vem realizando um trabalho importantíssimo no Palmeiras. Eu diria até que é um trabalho modelo para todos os clubes do Brasil e até do mundo, né? Porque o Palmeiras vem revelando grandes jogadores nos últimos anos e jogadores que foram vendidos, né, para o mercado internacional a um preço muito alto. Mas eu acredito que o Palmeiras tem que ter um plano B. Uma equipe como o Palmeiras, da grandeza do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos nos últimos anos, tem sempre que pensar num plano B, porque nenhum time de futebol pode depender apenas de uma pessoa, Olivério. É isso, ó. E Luiz Eduardo Batista é o BAP, né? Ele foi homem importante na Sky, né? Foi CEO, essa coisa toda, presidente da Sky. E tem uma informação importante aqui, ele está agora observando quem vai ser o homem forte do Flamengo. Se fala em José Boto, que viria para o futebol brasileiro. Ele não é brasileiro, ele viria para o futebol brasileiro. Já o nosso Guilherme Gonçalves esclarece tudo isso. Agora, em relação a Facundo Torres, a reforços, uma coisa é fato, né, Amir? O Palmeiras deve fazer muitas mudanças para a temporada 2025 e deve reforçar bastante o time, não em virtude do Mundial. Mundial, gente, a gente tem que ser claro, é muito difícil para Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo. Pode ter uma chance, é futebol, pode, mas é muito difícil diante de grandes times que vão jogar a competição. São 32 equipes divididas aí em grupos de 4, a gente vai ter aí 8 grupos de 4 e a gente vai ter uma sequência de quase um mês, que é muito, muito legal esse formato de competição, porque de fato nós teremos um campeonato mundial de clubes, né? Porque o que a gente tem hoje no Intercontinental são aqueles campeões da regionalização do mundo, campeão da Libertadores, o campeão da CONCACAF, o campeão europeu, o campeão asiático. A gente vai partir para um campeão, né, que será são vários times importantes, e aí a gente tem o Mundial Interclubes. Em relação à expectativa, é isso, né, Amir? É reforçar, ter um time bastante forte, bastante competitivo, para que o Palmeiras possa sonhar com o inédito tetracampeonato paulista. O Palmeiras é o atual tricampeão, para que o Palmeiras volte a buscar Copa do Brasil, Libertadores e, evidentemente, porque todo mundo, o Palmeiras perdeu, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro. Quem não queria estar, a partir do 3º lugar, todo mundo, né, Amir, queria estar no lugar do Palmeiras, né? Sem dúvida alguma, o Palmeiras é uma equipe muito forte, que tem um trabalho muito consistente, que vem sendo realizado nos últimos anos, e esse trabalho tem que ser respeitado. A torcida do Palmeiras reconhece que esse trabalho bem feito vem dando muitos frutos ao clube. É claro que não dá para ser campeão toda hora, existem outros clubes concorrendo com o Palmeiras, então uma hora vai ganhar, uma hora vai perder, e isso é perfeitamente normal, faz parte do processo. Agora, quanto a essa renovação do elenco, ela também é perfeitamente normal, Olivério. A gente tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? De repente um jogador, ele ficou ali 4, 5 temporadas, já rendeu tudo que tinha que render, vai buscar seus objetivos em outro lugar, e o Palmeiras vai reciclando esse elenco, vai trazendo novos jogadores que vão se enquadrar na metodologia do Abel, para poder gerar novos frutos. Acho que isso é normal no futebol e o torcedor entende isso, mas reconhecer os méritos do Palmeiras, eu acho que é essencial nesse momento, porque
na minha visão, hoje é o clube mais bem organizado do Brasil. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, jamais correram risco de rebaixamento, correto? Então, correto. Você tem aí o Corinthians, o Santos que caiu, o Corinthians que nos últimos tempos ficou bastante ameaçado. Até no Campeonato Paulista o Corinthians teve problemas, é bom destacar isso. Sequer se classificou à segunda fase. O São Paulo, recentemente no Campeonato Brasileiro, lutou com todas as suas forças para manutenção e teve um determinado momento em que ficar na primeira divisão foi um alívio para o torcedor de São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, título inédito. Mas o Palmeiras, nos últimos tempos, só disputa a parte de cima, seja de campeonatos de mata-mata ou campeonatos mistos, como é o caso do Campeonato Paulista, que começa com fase de classificação e depois o mata-mata, ou o Campeonato Brasileiro, onde você tem pontos corridos. Eu sempre digo o seguinte, né? Tem sempre alguém pior que a gente. A gente não pode lamentar aquilo que a gente vive naquele momento e tá tudo ruim, tá tudo mal, tá tudo difícil. Pro Palmeiras, o fato do Palmeiras, desde 2015 para cá, só brigar pelo pelotão de frente das competições que disputa é um sintoma também de alívio para o seu torcedor. Bem, destacado o Palmeiras pelo nosso Fabiano Cardoso, eu queria falar com você, Amir, a respeito do São Paulo e as novidades que o São Paulo pode ter. Lá se fala em falta de dinheiro no Morumbi, né, para trazer grandes reforços, mas o São Paulo sempre dá o jeito dele, né? É verdade, Oliveira. O São Paulo está priorizando agora a contratação de um meia armador. Essa é uma prioridade da diretoria para a próxima temporada, mas eles estão procurando alguém fora do estereótipo do Rames Rodrigues, que foi um jogador importante, o meio-campista colombiano da seleção colombiana que veio para o São Paulo a peso de ouro e infelizmente não correspondeu às expectativas do torcedor tricolor, acabou se transferindo para a Espanha, para o Valladolid da Espanha, e frustrou até a torcida são paulina. O fato é que, segundo a diretoria do São Paulo e a própria comissão técnica, eles estão querendo um camisa 10, mas não um camisa 10 clássico, Oliveira, porque, na opinião dos dirigentes do São Paulo, o camisa 10 de hoje, do futebol atual, ele precisa ter outras qualidades além das qualidades do camisa 10 clássico. Então o futebol realmente está mudando e o São Paulo está em busca desse jogador, está no mercado, é o sonho do Zubeldia, um camisa 10, mas não com as características do Rames Rodrigues. Vale lembrar que o próprio Zubeldia teve ali uma encrenquinha, né, com o Rames Rodrigues, os dois não se davam muito bem e o Zubeldia não fez nenhum esforço para que o Rames Rodrigues permanecesse no elenco do São Paulo. Além disso, o Luciano, né, que ao final do Campeonato Brasileiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo jogou, ele disse em uma entrevista coletiva no pós-jogo que ele não garantia a sua permanência no time, apesar de ter contrato até o fim de 2025, ele tem sondagens de clubes árabes e pode deixar o São Paulo. O jogador vê possível transferência com bons olhos e a chance de fechar um contrato vantajoso financeiramente no final da carreira. Luciano também é um jogador importante, atuou muito bem no elenco do São Paulo no ano de 2024, mas ele tem oscilações, assim como todo o time do São Paulo, mas especialmente o Luciano, ele oscila muito e às vezes o temperamento dele dentro de campo é prejudicial ao tricolor. Como você frisou, o time vem enfrentando essa questão financeira, né? O déficit do São Paulo no ano de 2024 prejudica o planejamento para 2025, então o São Paulo tem um teto, vai poder gastar no máximo 350 milhões de reais com o futebol no ano de 2025. Alguns jogadores ainda podem ser negociados, outros podem chegar, muito se fala do Oscar, o atleta que jogou por 8 temporadas na China, se despediu do futebol chinês e o caminho dele pode ser o São Paulo, mas tudo isso ainda é muito nebuloso. Nos próximos dias nós vamos acompanhar aí essa evolução do São Paulo no mercado do futebol, no mercado da bola, Olivério. O São Paulo, né, amigo, que está fazendo uma reestruturação financeira. E por conta dessa reestruturação financeira, o São Paulo tem aí suas dificuldades e elas não são pequenas, são dificuldades muito grandes, porque o São Paulo levou ao Conselho Deliberativo mais ou menos que um projeto, uma forma
de tentar se desvencilhar das dívidas que atrapalhavam através do fluxo de caixa o dia a dia do São Paulo. E o que fez o São Paulo? Fez um projeto. São Paulo quer pegar o seguinte: toda a sua dívida, transformar em algo que possa ser traçado dentro do orçamento com a responsabilidade do pagamento, e aí sim ter um caixa do outro lado. E tem muita coisa que foi votada em relação ao Conselho que deve ser absolutamente seguido à risca. O São Paulo não vai poder sair desse orçamento a princípio. E isso também causa um estrangulamento em relação a possíveis reforços, principalmente neste ano de 2025. Sobre a situação do Luciano, ela é uma incógnita. Existem clubes fora do país que querem o Luciano, e o Luciano, quando houve a saída do São Paulo para o final da temporada, ele deixou bastante claro, né, Amir, que ele pode deixar o São Paulo para a próxima temporada, né? É verdade. Ele, nessa entrevista, inclusive, ali no pós-jogo, né, ele disse que não tem certeza se fica, né? Falou sobre essa permanência que é incerta. Eu acho que é aquela história, né, Oliveira? O jogador, ele tem o direito de colher frutos na carreira, de buscar alçar novos voos. Isso é perfeitamente normal. São Paulo passando por essa reestruturação financeira que pode comprometer, inclusive, a qualidade do elenco para o ano que vem, mas a diretoria afirmou que vai tentar manter os principais jogadores, né? O Caleri, o Lucas, trazer algumas outras peças, o Galopo deve sair também. Então, eu acho que são jogadores que vão embora, outros devem chegar ao tricolor, e essa reestruturação, é importante a gente salientar, ela é imprescindível, porque senão os times nunca vão pagar essas dívidas, nunca vão quitar esses débitos, e a bola de neve só vai aumentar, Olivério. É isso. Então a gente vai ter todas as informações sobre o São Paulo e essa caminhada do São Paulo aqui dentro do nosso Arena 09, os especialistas, programa diário. Hoje a gente estourou o tempo, mas será sempre o programa de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 2 da tarde, e você tem também o melhor do futebol entre 6 e 7 da noite. Horário tudo de Brasília. É bom agradecer a você pelo carinho da audiência. Nossa, gente, como tem gente aqui mandando mensagens pra gente, e a gente já liberou o nosso WhatsApp se você quiser fazer a sua mensagem. Olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui nesse momento. Só vou dar uma olhada aqui no nosso volume de audiência, que é espetacular. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Nós também estamos no nosso YouTube. É sempre bom destacar para você. Olha, vamos com notícias do Santos, mas antes deixa eu falar para você que o Arena 09 Os Especialistas é um oferecimento de Calunga, calunga.com.br, a sua loja digital. Papelaria, material de escritório, informática, impressoras e cartuchos, material escolar e muito mais. São mais de 11 mil itens. Está tudo lá. calunga.com.br. E se você é daqueles que quer levar o produto imediatamente para casa, para o escritório, não tem problema nenhum. A Calunga tem a solução. São quase 230 lojas espalhadas por 21 estados brasileiros. Vem para Calunga. Calunga, desde 1972, a Calunga faz parte das nossas vidas. Agora, no módulo informação, deixa eu acionar aqui o nosso Guto Souto, que vai nos trazer direto da Baixada Paulista, da Baixada Santista, como é conhecida a cidade de Santos, que é entre as 9 cidades da Baixada Paulista, o que seria ali a região metropolitana de Santos, a cidade teoricamente mais famosa, muito embora São Vicente seja a primeira cidade fundada no Brasil por Martim Afonso de Souza, lá em 1532. Foi a primeira cidade fundada no país. Então vamos fazer história com o Santos Futebol Clube e o nosso Guto Souto trazendo todas as informações do Peixão, que está de volta à primeira divisão. O argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros é o plano A do Santos para o cargo de treinador. Depois de não chegar a um consenso com o português Luiz Castro, a diretoria do Peixe aguarda o fim da temporada do futebol argentino para avançar em uma negociação com o comandante do Vélez Sarsfield. O primeiro contato foi feito há algumas semanas. De lá para cá, o Santos apresentou um projeto esportivo a longo prazo,
deu garantias de estabilidade no trabalho e se comprometeu a montar uma equipe competitiva para o ano de 2025, quando voltará a disputar a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil. Não há um acordo assinado, porém há um clima de confiança por parte do Peixe, que terá um desfecho positivo com Quinteiros. Enquanto isso, o treinador está focado na reta final da temporada do país vizinho, disputando 2 títulos nacionais. Nesta noite de quarta-feira, o Vélez disputa a final da Copa Argentina diante do Central Córdoba. E no domingo, a equipe de Buenos Aires recebe o Huracán, precisando de uma vitória para garantir o título do campeonato argentino. Nas últimas semanas, o clube da Vila Belmiro concentrou esforços no português Luiz Castro, porém não obteve uma resposta no prazo exigido e desistiu da negociação. Houve conversas com Renato Gaúcho, mas o nome do brasileiro nunca chegou a ser uma unanimidade no Santos. Agora, no entanto, o foco é todo em Quinteiros. A tendência é que ele dê uma resposta na próxima segunda-feira, diante do dia seguinte do término do campeonato argentino. Obrigado, Guto. Olha só, o Gustavo Quinteiros é o primeiro nome do Santos para treinador. E aí, o Santos esbarrou muitas vezes nesta temporada em tudo que ele mesmo, o Santos, se comprometeu. Eu vou dizer que é o seguinte, o Santos se sabotou, né? Através de um momento em que durante a temporada, especialmente na Série B, já que o Carille começou e terminou o ano, mas durante a Série B, por algumas entrevistas muito mal gerenciadas por ele mesmo, Fábio Carille, porque num dia lá ele disse: olha, eu gosto muito de andar na praia. Você não pode ir no Santos para andar na praia, você tem que ir no Santos para dirigir o time, né? Aí num outro momento, já na reta de chegada do campeonato, o Fábio Carille deu uma outra entrevista, Amir, e na coletiva ele cometeu um sincericídio, né, para falar o português bem claro. Ele vai lá e fala assim: pressão aqui no Santos, vocês não sabem o que é pressão no Corinthians. Nossa, aquilo repercutiu tão mal, né? E aquilo foi exatamente no último jogo do Santos contra o CRB, onde o Santos perde em casa. Aliás, não foi no último, foi no último jogo em casa, porque depois ainda houve o jogo com o Sport, que selou a classificação do Sport entre os 4 e ao lado do Ceará, que também conseguiu um empate heróico contra o Guarani em Campinas e subiu ao lado do Santos e ainda do Mirassol. Novo Horizontino ficou na 5ª posição, um pouco mais atrás ficou também a equipe do Goiás, que não retornou à primeira divisão. Pois bem, um problema muito sério. Durante a temporada, já na reta de chegada, quando o Santos já estava bem próximo da classificação, o Fábio Carille e a diretoria do Santos meio que se desentenderam ali por conta de entrevistas mal colocadas, e o Santos partiu atrás do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, que vai estar no Brasil na próxima semana, chegou a cancelar, inclusive, uma viagem que tinha com a esposa e os filhos para a Espanha, para poder retornar ao Brasil e assumir o comando técnico, que disseram para ele que era um fato definido a saída do técnico Fábio Carille. Depois isso não aconteceu. O Santos voltou atrás e o bicho literalmente pegou, porque aí o Carille continuou, o Antônio Oliveira ficou a ver navios. Então isto aconteceu de fato, e de lá para cá uma série de treinadores acabou tendo os seus nomes ligados, né, os nomes dos treinadores ao Santos. Num primeiro momento se falou em Pedro Caixinha, no outro momento, e o Santos foi atrás, fez entrevistas, mas não fechou com o Pedro Caixinha. Aí eu não sei se foi o Santos ou se foi o técnico, falou com o Luiz Castro, e agora o nome é do Gustavo Quinteiros. Só que o Vélez Sarsfield, que hoje pode ser campeão de uma Copa, que é a Copa da Argentina, muito parecida com a Copa do Brasil, ele vai disputar o jogo em casa contra o Central Córdoba, e no final de semana, hoje, se tivesse vencido no final de semana passado, o Vélez já seria campeão argentino. Não venceu, perdeu 1-0 fora de casa. Como o Tadieres venceu o seu compromisso em casa, agora vai jogar fora de casa, e o Vélez joga em casa. Se o Vélez ganhar, ele só depende dele. Ele será o campeão, porque o saldo de gols do Vélez é muito superior ao do Tadieres. Portanto, ele tem uma grande vantagem. E aí, o time do Vélez pode ser campeão. Já ofereceu ao Gustavo Quinteiros a renovação do contrato.
Só que ele é o plano A do Santos neste momento. Vamos aguardar os acontecimentos. Uma coisa é certa, ao que tudo indica, né? O time do Santos terá um técnico estrangeiro para a próxima temporada, não, amigo? Com certeza, Oliveira, mas eu acho que aconteceram várias precipitações da diretoria do Santos nesse processo durante a temporada de 2024. Eu não vou aqui questionar o trabalho de um treinador que foi campeão brasileiro da Série B e chegou à final do Campeonato Paulista. Ficou 4 rodadas, é bom destacar isso, ficou 4 rodadas fora do G4, que é o que leva um time da Série B à Série A para o ano seguinte. Sim, mas foi campeão. O futebol a gente sempre tem que avaliar pelo resultado. E o resultado final do Carille foi um resultado positivo. Agora, pro projeto do Santos, o Carille não serve porque ele é retranqueiro. Ouvi isso de muitos torcedores santistas, inclusive, dizendo, ele é retranqueiro. Mas vamos avaliar o time do Santos hoje. Será que o time do Santos tem tanta qualidade assim para jogar um futebol arte como foi o de 2002, da era Diego e Robinho, depois Neymar e Ganso? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Ok, optou por não continuar com o treinador para a próxima temporada, mas aí eu pergunto, qual é o planejamento do Santos hoje? O planejamento já tinha que estar adiantado, não tem nem treinador. O torcedor não sabe que jogador chega, quem sai. Então, o Santos, ele corre risco ano que vem se não resolver esses problemas. Aí vai viver o mesmo pesadelo de 2023. Eu acho que isso o torcedor não quer. Já passou pela Série B, conseguiu voltar no primeiro ano, sendo campeão. Então, a diretoria do Santos precisa pensar com inteligência para conseguir fazer uma boa gestão nesse ano de 2025 e entregar um time competitivo, senão vai flertar com o rebaixamento novamente, Olivério. Então vamos com notícias agora do futebol carioca. O Rio de Janeiro, alô Guilherme Gonçalves, me dê informações de Flamengo, Fluminense e também Vasco da Gama. No Flamengo, o Roger Guedes é o primeiro alvo da nova diretoria. Ela será empossada somente no dia 18 de dezembro, mas já está ativa no mercado para reforçar o elenco no ano que vem. Roger Guedes é um dos nomes desejados por BAP e seus pares para o ataque. E os contatos já estão em andamento com o Al Rayyan do Catar, por uma contratação em definitivo. O grupo que comandará o mais querido no próximo triênio entende que o ex-jogador do Corinthians tem as características necessárias, seja em campo como fora dele, para substituir Gabigol. De personalidade forte e com versatilidade no setor ofensivo, Guedes tem 28 anos e está no Oriente Médio desde agosto do ano passado. O Arraia já tem conhecimento do interesse e o Flamengo aguarda uma resposta com valores para avançar na negociação. Revelado por Criciúma, Roger Guedes já defendeu Palmeiras, Galo e Corinthians no Brasil, além de Shandong Luneng na China, antes de ir para o Catar. No Vasco da Gama, La Vega é capitão do Sub-20 do Uruguai e já foi chamado por Bielsa para a seleção principal. E nesse momento é o grande desejo Cruz Maltino no mercado. Alvo do Vasco da Gama está encerrando agora sua 4ª temporada como profissional no River Plate de Montevidéu e goza de prestígio na seleção uruguaia, embora tenha apenas 19 anos. O uruguaio tem diversas convocações para a seleção sub-20 no currículo. Nesse momento, ele está à disposição do grupo comandado por Fabian Coit, que se prepara para disputar o sul-americano da categoria em janeiro na Venezuela. Recentemente, ele assumiu a braçadeira de capitão do sub-20 do Uruguai. No entanto, ficou de fora da Sul-Americana do ano passado, quando ainda tinha 18 anos, e também não fez parte do grupo campeão mundial em 2023. Em outubro deste ano, o jovem canhoto foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Foi lembrado por Marcelo Bielsa na lista para as partidas contra a representação do Peru e também do Equador. Na equipe do Fluminense, Mano Menezes caminha para seguir no tricolor em 2025. Ele deve renovar o seu contrato e continuar para o próximo ano. Após algumas rodadas de conversas, as partes se aproximaram de um denominador comum e a tendência é que clube e técnico continuem caminhando juntos. Uma última reunião ainda irá ocorrer e a expectativa é de que tudo seja concluído até o final dessa semana. Com tempo curto devido ao início do calendário do futebol brasileiro do próximo ano, a ideia é que Mano Menezes já faça parte do planejamento do Flu para 2025. Além da disputa do Brasileirão, do Carioca e da Copa do Brasil, o tricolor conseguiu vaga para o Super Mundial de Clubes e da Copa Sul-Americana do ano que vem. É o futebol do Rio de Janeiro, com o Vasco sem treinador, Botafogo do Mundial, Fluminense permanece com o Mano e o Luiz e o Felipe Luiz. É uma grata surpresa, saiu o experiente Mano Menezes, Tite, hoje nome no Grêmio, mas aí chegou a figura que já estava em casa na base do Felipe Luiz e fez um extraordinário trabalho e em um mês já foi campeão da Copa do Brasil, né, amigo?
Verdade, Oliveira, uma surpresa, uma grata surpresa, e acho que essa renovação ela é necessária, né? O Brasil hoje tem um grande número de técnicos estrangeiros e existe até opiniões conflitantes nesse sentido. Tem muito técnico estrangeiro. Eu particularmente acredito que se os treinadores têm qualidade, eu não vejo problema nenhum, tem que vir treinar os clubes mesmo, mas eu acho que treinadores brasileiros da nova geração também são necessários, e essa presença, esse surgimento de novos treinadores, eu acho que é super importante para o futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu colher esses frutos e eu acho que daqui para frente isso deve acontecer, e outros treinadores também têm que surgir, né, Oliveira? É isso, né? E eu acho que a gente vive aí uma expectativa, porque a gente tem expectativa e realidade. A gente teve bons momentos de treinadores brasileiros que andaram pelo mundo afora, né? O Vanderlei, se bem que só ele, dirigiu o Real Madrid. Mas o Filipão foi a Portugal, dirigiu a seleção portuguesa, e antes disso, muitos treinadores. O Chelsea também, né? Como? O dirigiu o Celso. Boa, Chelsea, bem lembrado. Mas antes disso, a gente teve outros treinadores, o Marinho Pérez, que se fixou, dirigiu importantes equipes lá no futebol de Portugal, uma série de treinadores. O próprio Joel Santana, né? O Joel Santana, o Parreira, o Zagallo, né? E o Carlos Alberto Silva, que dirigiu Portugal, dirigiu também lá no mundo árabe. Enfim, a gente teve um bom momento. Hoje a gente não vive esse bom momento. A gente tem aí a CBF, fazendo a tal da CBF Academy, parece muito mais uma arrecadação de dinheiro do que um compromisso de melhorar o futebol brasileiro. E a gente tem aí os técnicos brasileiros num momento bastante ruim. Tanto é verdade que Fernando Seabra vem da base diretamente para o time principal do Cruzeiro e depois agora no Bragantino, salvou o Bragantino do rebaixamento. A gente tem o técnico que foi campeão com a base do Palmeiras, Paulo alguma coisa, que foi campeão, o primeiro título da Copa São Paulo do Palmeiras lá em 2022, é isso, né? 22, isso, exatamente isso, primeiro título da Copa, que acabou com a musiquinha. Ele já está indo para um clube também principal aqui no futebol brasileiro. E a gente tem muitos treinadores que estão saindo da base e vindo para o profissional. E por que isso? Porque os treinadores brasileiros ficaram para trás. Esta é a verdade. Todos? Não, todos, mas a enorme maioria sim, ficou para trás. E quando também a gente fala em sucesso de treinadores estrangeiros, se a gente for observar, quem fez sucesso? O Abel e seus títulos, o Jorge Jesus primeiro e seus títulos, e agora o Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Também não foi essa profusão toda, acho mas que tem fizeram que destacar o Vojvoda também, né? O Vojvoda pela regularidade, né? Pela regularidade. Mas esse ano, o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, mas perdeu o título estadual para o Ceará. Sim. Que vinha aí de títulos, o Fortaleza. Então, a regularidade do Vojvoda tem sido legal. Mas o cara precisa ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, pelo menos uma Sul-Americana. E isso o Vojvoda não conseguiu dirigindo o time do Fortaleza. Bem, Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, a dupla Grenal. Alô, Romão Martinez, as informações. Além da saída de Renato Portaluppi do comando técnico do Grêmio, o tricolor também anunciou a saída do seu vice de futebol, Antônio Brum. Para a vaga de treinador, o contato imediato do clube foi com o ex-técnico da seleção brasileira e do Flamengo, Tite, que deu sinal negativo para a sondagem do time gaúcho e disse que ainda aguarda contato do futebol europeu. Com isso, o Grêmio viu uma outra oportunidade no mercado e negocia com Luiz Felipe Scolari para a função de coordenador de futebol. Função essa que o ex-treinador já desempenhou no Atlético Paranaense em 2022. Só após a confirmação de Felipão que a direção, junto com o profissional, irão atrás de um nome para substituir Renato. E as mudanças no tricolor gaúcho não param por aí. Visando uma reformulação geral para a temporada de 2025, também foram anunciadas as saídas do preparador de goleiros Mauri Lima e do auxiliar Enio Oliveira, dos preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri Alves, junto
junto com os auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. Essa será a maior reestruturação da gestão Alberto Guerra desde que assumiu a presidência do clube no final de 2022. O Internacional, após terminar o Brasileirão em 5º lugar e garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, para a próxima temporada, mira reforços para incorporar ainda mais o elenco de Roger Machado. A prioridade do Colorado é por zagueiros, além de negociar com o Celtic da Escócia a compra definitiva do lateral esquerdo do Bernabéu, destaque do time na competição nacional de pontos corridos. O Inter tem alguns nomes para o setor defensivo que foram mapeados pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas. William Rocha do CSKA Moscou e Luizão do West Ham são os nomes que o clube mira no futebol europeu. E James do Vila Nova, destaque do clube goiano na Série B, também aparece como uma opção doméstica para reforçar a defesa do Inter. O clube goiano já abriu as cartas na mesa e sinalizou o desejo de receber no mínimo 1 milhão de euros pelo defensor, cerca de 6,3 milhões de reais na atual cotação da moeda europeia. Com os clubes tem boa relação, a tendência é que até uma contraproposta pode ser ouvida pelo Vila Nova. O Colorado Gaúcho tem urgência em definir os nomes para o miolo de zaga, já que o principal nome do time na função, Gabriel Mercado, passou por cirurgia no joelho e deve retornar apenas no segundo semestre de 2025. Grêmio e Internacional, fases diferentes. O Grêmio lutou contra o rebaixamento, o Internacional chegou a lutar até pelo título na reta de chegada do campeonato, depois perdeu 3 partidas seguidas, o que eliminou as suas chances. E aí um detalhe importante, né, Amir? A gente teve aquelas fortes chuvas no final de abril, durante boa parte do mês de maio, que selaram muita coisa negativa para o estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio talvez tenha sido mais atingido, o Internacional se recuperou melhor, o Juventude estava na Serra Gaúcha, não teve lá todas as dificuldades, mas teve dificuldades, com certeza 90% do estado gaúcho sofreu com as consequências das fortes chuvas, diretamente ou indiretamente. Então a gente vai ter aí uma expectativa para o ano de 2025, onde o Internacional, que se deu melhor, que se recuperou melhor, vem de uma forma, e o Grêmio, com certeza, aliás, o Grêmio, que é o atual campeão gaúcho, se não me falha a memória, 8 vezes consecutivas, né? Luta pelo N campeonato. Se isso acontecer, será um recorde, porque se não me falha a memória, ele se igualou ao Internacional, né? Que também já teve, ao longo da sua história, 8 títulos seguidos. Lá é a dupla brigando fortemente, mas o futebol sempre em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, né, amigo? Sem dúvida alguma, Olivério. Você destacou muito bem a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, prejudicou todo mundo, mas eu quero destacar 2 pontos aqui. Os treinadores. Por parte do Grêmio, a saída agora do Renato Gaúcho, depois de um período, acaba... 2 anos e pouco. Então, um período importante, se desligando aí do clube e se desligando no momento de baixa do Grêmio, né? Por outro lado, uma outra grata surpresa, o Roger Machado fazendo um bom trabalho na equipe do Internacional. Muitos torcedores do Internacional, os colorados, se queixando, porque esse cara é gremista, não sei o que, chegou no Inter e fez um bom trabalho, flertou ali com o título no final dessa temporada do Campeonato Brasileiro, não teve fôlego, mas fez um campeonato interessante. Eu acho que 2025 reserva muitas surpresas, mas especialmente para o torcedor do Grêmio, que está vivendo um momento de incógnita, né, Olivério? Pensando o que vai ser do Grêmio no ano que vem. É isso. É o futebol do Rio Grande do Sul que você vai ter aqui nos destaques dentro do nosso Arena 09, os especialistas, um oferecimento de Calunga. Calunga.com.br, a sua loja virtual. Se você precisa de papelaria, material de escritório, informática, impressoras e cartuchos, material escolar e muito mais, você tem que ir lá, calunga.com.br. São mais de 11 mil itens, está tudo lá. Mas se você é daqueles que prefere sair com o produto imediatamente debaixo do braço, levando para casa ou para o escritório, não tem problema nenhum. A Calunga tem a solução. Para isso, ela conta com mais de 230 lojas
espalhadas por 21 estados brasileiros. Calunga, desde 1972, a Calunga faz parte da sua vida. E tem Calunga em Minas Gerais? Lógico que tem. E lá também temos o nosso Guilherme Gonçalves com informações da dupla cabulosa. Para o Galo, o ano acabou de maneira muito ruim. Se teve um jogador que se destacou, foi o arqueiro Everson. O fato é que ele pode estar de saída de Belo Horizonte. O Bahia está se movimentando no mercado para reforçar o seu time. E o tricolor oficializou uma proposta por Everson, goleiro do Galo. O clube já havia sinalizado interesse na contratação do jogador no mês passado. O tricolor não irá fazer loucuras e colocar na mesa valores exorbitantes. A negociação com o goleiro é considerada difícil e por isso a diretoria tem outros nomes da posição no radar. O jogador tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e pode assinar um pré-contrato de maneira gratuita a partir do meio do ano que vem. Apesar da oferta do Bahia, a tendência é que o atleta fique em Belo Horizonte. Após a final da Copa Libertadores, o camisa 22 do Galo comentou que não recebeu nenhuma proposta e que o foco é seguir em BH. O Clube Mineiro e o goleiro já iniciaram a conversa por renovação e demonstram interesse em acordo. Pessoas da cúpula alvinegra do Galo querem a prorrogação do contrato e estão trabalhando para isto com uma valorização salarial. O Everson foi o grande destaque do Clube Atlético Mineiro nas decisões da temporada, mesmo com o Galo saindo derrotado delas. No lado do Cruzeiro, Gabriel Veron tem permanência improvável. Perto do fim do contrato de empréstimo e titular de Fernando Diniz, ele não deve continuar. O atacante está cedido pelo Porto até 31 de dezembro e tem vínculo com os portugueses até 30 de junho de 2027. Gabriel Veron chegou no início desse ano com cláusula de compra estipulada em 10 milhões de euros. Já há um bom tempo o pagamento foi colocado como fora de cogitação e nesse momento também há um entendimento de que um novo empréstimo está distante em função da preferência do Porto em negociação definitiva. Há integrantes da diretoria que consideram a permanência do Gabriel Veron positiva, mas o jogador não é unanimidade dentro da cúpula do Cruzeiro. Apesar disso, o jogador não foi colocado na barca com os outros com contrato até 31 de dezembro, como o Barreal, que também estava emprestado com opção de compra. O atacante e o staff vêm a sequência em BH como uma boa possibilidade, como o empresário relatou em outubro desse ano. Ele vem mantendo contato com Alexandre Matos, CEO do clube da Raposa. A posição de Gabriel Veron é considerada uma das prioridades da janela de transferência no início do ano, com até 3 contratados. Dudu é um dos alvos e tem negociação encaminhada. A ele se somarão Lautaro Dias, com contrato até 2028, e os garotos Kaique Kenji e Teves, que devem seguir com o processo de transição para o profissional. Informações de Minas Gerais. Minas Gerais que pode ter reforços importantes no Cruzeiro e com certeza no Atlético, que o bicho pegou no final da temporada para os dois lados, né? O Atlético, que brigou na última rodada para não cair. É isso, exatamente. O Atlético brigou para não cair. O Cruzeiro também teve um rendimento abaixo do esperado, né? Pelos investimentos e por tudo que aconteceu nas últimas temporadas na equipe do Cruzeiro, esse rendimento foi abaixo do esperado. Vamos ver, né, Olivério, como as equipes vão se comportar a partir da próxima temporada, né? É isso. E aí tem um outro dado importante, né? Que é bom a gente salientar. No Cruzeiro, a expectativa, pelo menos, era de classificação para pré-Libertadores. O time perdeu a Sul-Americana, fracassou num segundo momento em relação à situação do Campeonato Brasileiro, onde esperava, depois de um ótimo primeiro turno, manter-se dentro do pelotão da frente. O time foi perdendo forças, talvez tenha focado muito mais na decisão da Sul-Americana e isso no final da história fez a diferença. Aí é o nem, né? Nem classificou para Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores, e nem conquistou o título da Sul-Americana. E isso acabou criando também ali uma certa pressão. O time deve se reforçar. Se fala hoje em Dudu para a próxima temporada no Cruzeiro e também o Gabigol. Vamos aguardar os acontecimentos. Futebol paranaense. Deixa eu convocar aqui para falar da dupla Atletiba, que vão disputar a Série B em 2025 com a queda do Atlético. Romão Martinez, que nos traz informações direto do Paraná.
A direção do Atlético finalmente se pronunciou após a queda do Furacão, mais de 48 horas após o rebaixamento. Na terça-noite, o clube emitiu uma nota oficial nas redes sociais pedindo desculpas ao torcedor pela queda no ano do seu centenário. Na carta, o clube cita decisões equivocadas e erros de contratação como principal ponto para o descenso à Série B. Porém, apesar do pronunciamento, algo que incomodou a todos é a falta de assinatura pelo responsável por este pronunciamento, já que no momento onde se esperava uma fala oficial do presidente Mário Celso Petralha, a carta foi assinada apenas com a palavra direção. Já mirando a reformulação para o próximo ano, o Atlético anunciou as saídas do treinador Lúcio Gonzalez e também a saída do diretor técnico Paulo Autuori. Outras saídas também devem acontecer dentro das 4 linhas. Nomes como Tomás Coelho, Canóbio, Thiago Heleno, Christian e até mesmo Fernandinho podem estar de saída do clube. Fernandinho, ídolo do Furacão, já não garantia sua permanência para o próximo ano, isso mesmo antes dos piores momentos da equipe na temporada. Todos ainda aguardam um pronunciamento oficial do jogador sobre a sua situação. No Alto da Glória, após o anúncio de Mozart como treinador para a temporada de 2025, o clube alviverde ainda não anunciou nenhum reforço para o elenco. Somando a falta de movimentação nas contratações com os possíveis destaques do clube de saída, o clima não é dos melhores para o Verdão Coxa Branca. O time alviverde tinha até terça, dia 10 de dezembro, para exercer a compra de Matheus Friso, artilheiro do time na temporada, porém o clube preferiu não exercer essa prioridade na compra do atleta junto à Tombense, detentora dos seus direitos. O valor estipulado para a compra era de 500 mil euros, cerca de 3,2 milhões de reais. O clube entendeu que a soma de valores como salários, luvas e outras bonificações não valiam a empreitada e por isso não contará com o camisa 10 de 2024 para a temporada de 2025. Além de Friso, Lucas Ronier, destaque da Série B, também não deve permanecer no Coritiba para o ano que vem. O jogador tem sondagens de clubes da Série A, mas o clube prioriza a venda do atleta para o mercado europeu. A pretensão do time é tornar o jogador a maior venda da sua história. No meio deste ano, o mercado árabe ofereceu 12 milhões de euros pelo atleta e a proposta foi negada. Lembrando que até aqui a maior venda do Verdão foi com o atleta Igor Paixão ao Feyenoord da Holanda por 8 milhões de reais. Obrigado, Romão. No encerramento e no rodapé do nosso Arena 09, os especialistas, nós vamos também destacar o automobilismo. Vem aí o Stock Car, vem aí Paulo Rogério. A velocidade pede passagem. Aqui na Rádio 09. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Automobilismo decidiu que o julgamento do caso sobre os compostos alterados na etapa do Velopark da Stock Car deve retornar à primeira instância. Com isso, a pontuação do campeonato volta a considerar desclassificados os pilotos Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Batista e Enzo Elias. Assim, Gabriel Casagrande chega à última etapa da categoria como líder com 815 pontos e Júlio Campos vem em segundo com 781. A etapa decisiva acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O imbróglio teve início quando os pneus de chuva utilizados na classificação no Velopark foram confiscados e enviados para a sede da Hankook, na Coreia do Sul. A empresa é fornecedora oficial da Stock Car. E para que a companhia dissesse se os compostos dos carros utilizados por Massa, Suzuki, Batista e Elias foram modificados. O laudo verificou menor dureza dos pneus, além de alterações na elasticidade. A CBA desclassificou os carros dos 4 pilotos. Só que em novembro, o STJD absolveu as equipes e agora o caso voltou para a primeira instância. Tudo indica, portanto, que a Stock Car terá um campeão provisório neste fim de semana. Informações da velocidade para Baobá Serviços Automotivos e Rio Branco Tintas, em São Vicente, lado a lado com você. E com o nosso Paulo Rogério, nós estamos colocando um ponto final na edição do Arena 09, os especialistas, edição de número 001.
Grande abraço a você, Amir. Voltamos amanhã com mais informações do mundo do futebol, bastante agitado com o vai e vem da entre safra do futebol brasileiro. Valeu, Oliveira. Abraço para você. Até amanhã. Grande abraço. Fique agora com a programação da 09. Vem aí o melhor da música. Sempre colocando aqui para você o melhor do flashback. Valeu, Brasil.